conversar sobre este assunto extremamente importante que pode sim anular a sua redação. Se fugir do tema, como eu digo sempre, fugiu do tema, acabou o sonho, só tem que esperar o próximo ano. Não tem muito o que fazer não, vai ter que só chorar mesmo na cama, que é um lugar quente. Então, vamos evitar isso aqui? Existem algumas técnicas, alguns recursos que nós podemos utilizar para que você não fuja do tema ao longo da sua prova, para que você aprenda a ler o tema corretamente, beleza? Começando aqui o nosso acordo. Eu não gosto de fazer você perder tempo, certo? Ah, meu Deus, eu não gosto de fazer você perder tempo, então eu falo exatamente o que eu vou mostrar para você ao longo dessa aula e você verifica, é realmente disso que eu preciso? Eu preciso disso daí para minha vida? Ou eu estou só aqui porque eu amo essa mulher incrível, linda, maravilhosa? Eu espero que pelos dois. Olha só, compreender e aplicar técnicas práticas para evitar a fuga ao tema da redação. É isso que eu vou passar ao longo da aula para vocês. Não é uma aula longa, porém é uma aula essencial, combinado? Perdão, vamos lá. Fuga do tema. Fuga do tema. Sua missão principal é não... Opa, desativei aqui minha caneta. Muito bom, dona Pamela. Muito bom. Sua missão principal em uma redação é não praticar esse tipo de erro. A sua redação, se for carimbada como fuga do tema, não tem recurso, não tem o que fazer. E é muito fácil evitar a fuga do tema. A gente só tem que aprender a ler o tema corretamente. Eu vou mostrar isso para vocês, beleza? Existem algumas técnicas para evitar essa fuga ao tema. E eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. Primeira coisa. A gente sabe, eu sei que vocês não vão conseguir ler aqui, mas eu farei a leitura para vocês, fiquem tranquilos, porque isso daqui é uma proposta de redação que vocês conseguem achar em qualquer prova de redação, combinado? É só para a gente esboçar. Você tem que segmentar a sua proposta, entender tudo que é pedido na sua proposta. E aí você vai dividir essa proposta e depois você fará as verificações se você fez ou não tudo que foi pedido na proposta de redação. É comum o enunciado pedir duas ou mais tarefas. É muito comum o enunciado da redação pedir duas ou mais tarefas. O enunciado, ele não só fala o tema da redação para você, ele também fala o que ele quer que você faça na redação. Ele fala qual que é o tipo de texto que ele quer, ele fala se ele quer argumentos, ele fala se ele quer ou não proposta de intervenção, ele fala se ele quer que você... Então ele mostra todos os detalhes do que deve ser feito ao longo da redação. Se você deixar de fazer um desses pontos, a sua nota vai lá embaixo. Se você fugir totalmente do tema e não falar sobre nada que está escrito ali, a sua redação é anulada. Então aqui, por exemplo, ele fala assim, a partir da leitura dos textos motivadores, certo? O que são os textos motivadores? É aquela coletânea de textos que a prova vai fornecer para você para te ajudar. É por isso que eu sempre falo o seguinte, muitos alunos, e eu sei que vocês têm essa dúvida, vocês falam assim, professor, meu grande medo é... Coloca aí, 1, se é verdade, se você já passou por isso, ou 2, se você nunca passou por isso. Coloca aí nos comentários para mim. O pessoal fala assim, professora, o meu grande medo é... E se eu não souber nada sobre o tema? É ou não é? Coloca 1 se sim e 2 se não, se é mentira. Se eu tô inventando coisas da loucura da minha cabeça, que eu sei que não é coisa da loucura da minha cabeça, que eu conheço você, eu conheço sua história, eu conheço seus pais, eu conheço sua família, eu sei com o que você pensa, eu te conheço. Eu sei que você fica morrendo de medo de não saber nada sobre o tema. É por isso que existem os textos motivadores. É por isso que existem esses textos para te ajudar, inclusive, muita gente não sabe, mas o texto não tá ali só para você se inspirar. Não, ele tá ali para te ajudar a entender realmente qual é o ponto do tema que você tem que abordar na redação. As pessoas acham, é só para dar uma ideia. Não é para dar uma ideia, não. Os textos motivadores, um por um, eles são pensados para ajudar você a focar exatamente no que precisa dentro do tema. E eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a partir da leitura desses textos motivadores, você vai fazer uma redação com base nos seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Por que ao longo da sua formação? Porque ninguém é uma folha de papel em branco. Você é um ser humaninho preenchido de amor e carinho. Você é um ser humaninho preenchido de conhecimento. Você é um ser humaninho que lê, que se informa, que tem sua opinião, sua convicção. Eu tô mentindo? Eu tô mentindo não, eu não minto pra você. Redige um texto, olha lá. Ele já dá a sua primeira aqui, dissertativo argumentativo, e ele diz o seguinte,
Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é a modalidade escrita formal? É você escrever igual um robô? Porque... Não, gente. Escrita formal é seguindo as regras gramaticais. Seguindo a concordância, seguindo a regência, seguindo as regras da crase, do uso da vírgula. Então, é seguindo a gramática, seguindo a formalidade da língua, tudo bem? As regras gramaticais, por exemplo, certo? Você sabe que numa redação, por exemplo, quando você segue uma escrita formal, você não pode usar o sentido figurado. Você não pode usar o sentido figurado, você não pode usar uma ironia, uma figura de linguagem na sua redação. Por quê? Porque a figura de linguagem, a ironia, o sentido figurado, ele traz um sentido que às vezes a banca, o corretor não vai entender. Então o seu texto inteiro, ele escreve isso para você. Ele deve ser escrito sempre no sentido denotativo, que é o sentido do dicionário. Não faça joguinho de palavras. Você não pode usar ironia, duplo sentido. Não existe isso na redação. Mas eu posso criar uma palavra para criar um efeito de sentido? Às vezes o que faz sentido para você não faz sentido para o outro. E o outro é a banca que vai te dar nota. Então para de meter o louco na hora da redação. Para de... eu tô avisando, eu tô dando papo aqui para você sabe? Não, porque eu quero ser... Vocês ficam assim, eu quero ser criativa, eu sou creatividated, eu sou criatividades. Mas não é o momento. Você pode ser criativo no quê? Na sua argumentação, na sua refutação, né? Ou às vezes no dado estatístico que você vai colocar estrategicamente na redação, né? Na sua contra-argumentação, ali na técnica de argumentação que você vai usar. Ali sim você pode ser criativo. Você pode ser criativo no projeto de intervenção, mas cuidado para não passar do ponto na criatividade, tudo bem? É por isso que às vezes vocês se cobram tanto. Vocês falam assim, porque eu tenho que ser criativo na redação, que eu tenho que inventar a roda. Não, gente. O negócio são 30 linhas. Fala sobre o problema, argumenta sobre o problema, dá uma solução, acabou seu texto. Não precisa ficar criando. O problema é que às vezes a gente quer entregar mais do que é pedido. E o arroz com feijão, bem feito, dá ali uma nota 1000. Vocês podem verificar, as redações que são as redações que tiram nota máxima em qualquer concurso, no Enem, no vestibular, são redações, de forma geral, muito simples. Eles não ficam fazendo grandes enrolações, né? O aluno, ele tem uma argumentação, às vezes ele coloca ali uma citação ou um dado estatístico, um projeto de intervenção, então é tudo muito estruturado, ele já tem um modelo base que ele sempre utiliza de forma geral, beleza? Então, não queira inventar a roda. Então, da escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema, aí aqui vem o tema, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, tema que já caiu no Enem, apresentando, olha lá, quais são, entender tudo que a proposta pede pra gente. Olha o que a proposta está pedindo pra gente. Você vai falar sobre esse tema, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, essa é uma regra, tudo bem? Você vai selecionar, organizar corretamente, relacionar de forma coerente os seus argumentos. Então ele está falando obrigatoriamente na sua redação, você não vai fazer um texto expositivo, ele te pediu uma dissertação argumentativa. Então o que não pode faltar na sua redação? Argumentos bem organizados e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Mas agora eu te pergunto, e fatos? Ele está falando o seguinte, coloque uma exemplificação desse tema, por exemplo, no dia a dia. Quando ele te pede um fato, fato é aquilo que realmente aconteceu, um fato para a defesa do seu ponto de vista. Então você pode usar na sua redação para deixar os seus argumentos mais fortes, eu até já falei sobre isso numa outra aula com vocês podem usar, quando você não sabe uma citação, quando você não sabe um dado estatístico, você pode utilizar um exemplo, você pode fazer uma exemplificação na sua redação. Tá dando para entender, gente? Então, se está falando sobre desastres naturais, preservação do meio ambiente, você pode usar o fato do que aconteceu em Mariana, o fato do que aconteceu em Brumadinho, o fato das queimadas que aconteceram, tudo bem? E que estão acontecendo ainda, certo? São fatos, são exemplos e você pode e deve colocar na sua redação.
Tá pedindo isso para você. Então, primeira coisa, aprender a ler o enunciado e verificar tudo que ele está solicitando para você, certo? Se você está colocando aqui no tema, ele fala assim: desafios para a formação educacional de surdos. Você vai ter que colocar na sua redação quais são os desafios que os surdos têm hoje no país para uma formação educacional. Quais são esses desafios? Você vai ter que colocar na sua redação. Ele está pedindo, ele está mandando você colocar isso. Tudo bem? Ele está afirmando para você, o tema está afirmando para você que existem desafios. Então, você refutar isso daqui, sua redação está errada. Você vai ter que mostrar quais são os desafios. Deu para entender? Eu conto com o seu like, com a sua inscrição e que você compartilhe com seus amigos para que nós atinjamos cada vez mais pessoas e consigamos levar uma educação de qualidade, gostosinha, divertida, natureza, good vibes para todo mundo, beleza? Um super beijo carinhoso para você. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela presença de vocês, pelo respeito, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, uma boa noite, bom descanso e tchau! Fui!